Bom dia a todos. É um privilégio para nós, mais uma vez, podermos estar aqui juntos, reunidos para considerarmos um pouco mais das verdades da Palavra de Deus. E eu gostaria nesta manhã de compartilhar algumas verdades aqui, faladas ao meu coração, e eu creio que vai falar também ao coração de cada um presente aqui nesta manhã. E tanto na parte espiritual nossa, que já somos filhos de Deus, no crescimento, irá contribuir para o nosso crescimento espiritual, para com aqueles que ainda não têm ainda um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não tem provado desse privilégio que é de poder servir ao nosso Deus todos os dias de nossa vida. O texto, nós já temos considerado algumas partes dele, do capítulo 8 de Romanos, e agora a última parte, nós vamos considerar a partir do versículo 26. Nós já temos considerado boa parte desse capítulo, onde as verdades da Palavra de Deus com relação à nossa salvação, a garantia da nossa salvação, o fato de já não haver mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós já consideramos também com relação ao privilégio que somos de termos nos tornado filhos de Deus, e logo, se somos filhos, somos também herdeiros das promessas já garantidas por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, e nós podemos desfrutar de todos esses privilégios. Temos considerado também os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Muitas vezes a gente vê por aí que às vezes o crente não pode sofrer, o crente não pode ter problema, o crente não pode passar por dificuldades. Mas não é assim que a palavra de Deus nos orienta, pelo contrário, todas essas coisas é possível, é permitido que nós assim passemos. Nós vamos ver alguns versículos na palavra de Deus que nos garante isso, que os sofrimentos fazem parte das nossas vidas. E não é pelo fato de às vezes eu estar passando por uma dificuldade, um problema, que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou. E é através nesses momentos que nós podemos ter a ajuda do Espírito Santo de Deus, essa intercessão que ela é contínua através dele, o nosso Senhor Jesus Cristo é bem verdade que ele nos intercede, por nós ali à direita de Deus Pai, mas o Espírito Santo também está conosco a nos orientar, nos assistir, nos ajudar. Nós vamos considerar isso nesta manhã. Por isso nós vamos ler a partir do versículo 26 do capítulo 8 de Romanos, que diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, que Deus nos abençoe, né, mais uma vez, ao considerarmos um pouco mais, né, dessa sua palavra aqui nesta manhã. Quando Paulo dirige essas palavras aqui, esses irmãos aqui em Roma, né, nós vemos que o objetivo de Paulo era que estivesse cada vez mais salientando, né, com relação aos privilégios que nós, filhos de Deus, temos e devemos, né, usufruir de tudo isso. E eu ainda citava aqui em algumas oportunidades passadas que muitas vezes nós nos colocamos no mesmo pacote aí deste mundo. Às vezes não deveria ser assim. As mesmas preocupações, as mesmas tribulações que o mundo muitas vezes passa ou está passando, muitas vezes a gente se coloca ali no mesmo pacote, demonstrando talvez na mesma preocupação, a mesma necessidade, né, que o mundo lá fora carece. E nós não precisamos, né, disso. Nós precisamos estar a todo momento, né, focado, né, na vontade de Deus, né, para nossas vidas. Determinados fatores, né, que vêm trazer, assolar a comunidade, não deve fazer parte da nossa preocupação. Porque nós temos a palavra de Deus para nos guiar, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o qual nós temos acabado de ler, que irá nos ajudar, né, porque conhece as nossas fraquezas. E ainda comentando, né, de domingo passado, aliás, domingo retrasado, na oportunidade que nós vemos que até a criação, ela aspira, né, por esses momentos de glória, de poder estar arrebatado dessa condição de pecado na qual toda a criação humana foi submetida. E tantos os gemidos da natureza, quanto até mesmo da igreja e do Espírito Santo, são em favor de um dia nós estaremos livres dessas tribulações. Um dia nós teremos esses corpos nossos transformados, né, onde não mais o pecado terá as suas marcas. Né, esse corpo frágil nosso, um dia ele será passado pela ressurreição. E aí sim nós estaremos num corpo glorioso. Mas até esse momento, né, esse corpo falido nosso, nós estamos sujeitos a essas coisas, a essas preocupações, a essas ansiedades, e isso faz parte. E Paulo mesmo, ele compartilhou disso na sua palavra, que essas fraquezas físicas, espirituais, ela acontecia isso com ele também, né? E ali em segunda carta de Paulo aos Coríntios, que vamos ler esse versículo, a gente chega a pensar que Paulo ele desanimou da própria vida, como está escrito aqui em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 8, aliás. Eu anotei errado, deixa eu ver. Primeira. Coríntios, capítulo 1. Eu acho que eu notei essa referência errada, mas Paulo ele cita, né, que em determinado momento as tribulações era tão verdade na sua vida que ele chegou a desanimar, né, da sua própria vida. Não que ele... Oi? 1:8 mesmo, né? Ah, isso mesmo. É isso mesmo, versículo 8, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia,
Isso ele contando a experiência dele ali, né, na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, vai ter momentos, né, na nossa vida que isso aqui vai fazer muito sentido na nossa vida. Às vezes isso não vai ser de modo geral, né? Talvez outros irmãos aqui não estavam sentindo o que Paulo estava sentindo aqui neste momento, mas às vezes, meus queridos irmãos, vai ter hora na nossa vida que isso vai fazer parte da nossa vida. As coisas, os acontecimentos, as tribulações, né, as necessidades da parte nossa de saúde, até mesmo necessidades materiais, a gente vai sentir como Paulo aqui sentiu, desesperado, né, até da sua própria vida. Não que Paulo estava aqui pensando num suicídio, não é isso. Mas o fato é que as atribulações que esse servo de Deus estava passando, era algo que ele refletiu nesse sentido, a ponto de desanimar, né, desesperar. E isso, né, se tratando de Paulo. Né, e eu fico pensando, né, comigo também não vai ser diferente. Né? Isso é porque Deus sabe das nossas fraquezas, né, nossas fraquezas físicas, espirituais, emocionais. Né? E é por isso que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado. E no versículo que nós lemos aqui, né, iniciamos a nossa leitura, nós vamos ver que o Espírito Santo ele está conosco. Porque nós nem bem sabemos interceder, né? Nós mesmos não sabemos o que é melhor para nós. E essas limitações nossas fazem parte, e Deus ele não está surpreso com isso. Ele sabe, né, de cada um de nós. Ele sabe o quanto nós somos fracos, e é por isso que semelhantemente nos assiste, né, o Espírito na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso é um privilégio. Né? Se você que nesta manhã ainda não tem sentido isso, né, saiba que você ainda não é um filho de Deus. Se você ainda não compartilha, né, de ter o Espírito Santo de Deus auxiliando você na sua vida, né, te ensinando a orar, até mesmo nas suas necessidades emocionais, né, materiais, se você ainda não tem esse compartilhamento do Espírito Santo, é porque você ainda não é um filho de Deus. E você tem hoje a oportunidade, né, de se entregar, né, da sua vida, confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que esse Espírito Santo também passa a fazer morada no seu coração. E você sentirá também esse auxílio, né, que o Espírito Santo, e que nós precisamos dele. Né, já temos citado isso, né, com relação às nossas fraquezas, porque o próprio Senhor Jesus, ele lembrou disso, porque nós não sabemos nem mesmo orar. Né? Muitas vezes nós oramos pedindo pedra, achando que estamos pedindo pão. O próprio Senhor Jesus Cristo citou isso. Às vezes oramos pedindo cobra, achando que estamos pedindo peixe. E isso é algo, né, que nós mesmos já temos essa experiência. Né? Quantas vezes a gente, olhando para trás, né, muitas vezes eu vejo orações que o nosso Deus não me respondeu, que o meu Deus não me respondeu. E eu vejo que se Ele tivesse me respondido naqueles momentos, né, talvez eu nem estaria aqui. Né? Seria terrível, né, para a minha vida. E só depois que a gente vai compreender essas coisas. Né? As nossas orações não respondidas é porque não era para ser respondidas naquele momento, ou até mesmo ser atendidas. Né? Muitas vezes o nosso Deus responde, né? Ele fala não, e a gente insiste, não, mas eu quero, Ele fala não. E depois, só depois, a gente vai entender por que era não, né? E até mesmo por que era sim. Então é algo que só os filhos de Deus podem desfrutar de tudo isso. Né, desse privilégio de ter a nossa vida guiada, sustentada, orientada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma obra aqui neste mundo, nenhum seguro, nenhum investimento, nenhum, posso assim dizer, autoajuda nesse mundo pode garantir o que a palavra de Deus tem nos garantido aqui. Nada, por maior que seja esse investimento humano aqui neste mundo, que venha te garantir uma vida saudável, feliz, abastada, né, de tudo que você possa imaginar. Nada é maior do que esse privilégio, né, de ter o Espírito Santo de Deus a nos auxiliar, a nos orientar,
até mesmo nos nossos negócios, nos nossos afazeres, né, nas coisas materiais. O nosso Deus está ali junto conosco. E, infelizmente, muitas vezes a gente não dá ouvido, né? Muitas vezes a gente ignora a voz do Espírito Santo de Deus ao nosso coração. E não precisa nem falar qual que é o resultado, né? O resultado é fracasso espiritual, é fracasso moral, por causa das nossas escolhas. Mas o nosso Deus, Ele não tem deixado nenhum momento de nos orientar, de nos ajudar, né, mediante essas necessidades que fazem parte da minha vida, na sua. Né? Ninguém aqui é um super crente. A todo momento nós temos que estar recorrendo à sua palavra e fazendo, né, assim, a sua vontade. Né? E nós vemos que essa intercessão do Espírito, ela tem 3 características, né, maravilhosas. A primeira, como diz aqui no sobremaneira, né, ela é intensa. É a todo momento, ela é a melhor possível, né, para nós, a intercessão do Espírito. Com gemidos inexprimíveis, né, inexprimíveis, ou seja, ela é agônica, né, ela é ansiosa a nos atender, a nos ajudar. E ela é eficaz. Versículo 27 diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quantas vezes nós temos feito algo que não é da vontade de Deus? Né? Quantas vezes a gente busca, luta contra as nossas próprias forças, até mesmo, né, para fazer o que não é da vontade de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Então, toda intercessão do Espírito Santo em favor de nós, meus queridos irmãos, é alinhado, é eficaz de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes nós não compreendemos, né? E precisamos dar ouvido à voz de Deus. Precisamos ser maduros o suficiente a parar, né? A entender, ouvir, refletir, né, em qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso é muito difícil, né? Comigo mesmo, né? Eu preciso buscar isso, eu preciso entender melhor isso na minha vida, para que eu possa caminhar na direção certa, para que aquilo que acontece conosco, né, fora aqui dessas 4 paredes, né, não venha a ser um turbilhão de problemas na nossa vida. Porque nós vamos ver aqui nos versículos seguintes que os problemas eles vão acontecer. E muitas vezes aqui dentro isso não reflete. Né? Nós estamos aqui reunidos, né, sentados, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando, pensando. Né? Somente estamos dedicados o nosso tempo aqui para isso. E às vezes os problemas lá fora, não era para ser assim, né? Mas às vezes eles não vão interferir na nossa vida. Mas quando nós saímos daqui, aí sim, é onde que a gente precisa demonstrar, né? Precisa encarar essa realidade, né, os problemas de acordo com a vontade de Deus. Porque senão, fatalmente, nós estaremos como os demais, né, perdidos. Embora filhos de Deus, mas perdidos, né, caídos diante das nossas dificuldades. No versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui nós vemos, né, sabemos, né, uma expressão matemática, lá no original, ela tem a ideia de exatidão. Sabemos, com certeza, né, é exato, não tem dúvidas, né, com relação a isso. Que algumas coisas, não, que todas as coisas. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, muitas vezes nós interpretamos, né, então tudo que acontece conosco cooperam para o bem. Né? Tudo aquilo que acontece na minha vida também vai ser coisa boa. Né? A gente inverte as coisas. Então, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo que acontece tem que ser de bom na nossa vida. E não é verdade. Né? Acontecem coisas boas conosco, mas acontecem ruins também. Né? Sendo filhos de Deus,
Nós sabemos disso, né? Um filho de Deus, ele perde um ente querido. Isso é coisa boa? Não. Ele adoece, ele é acometido de doenças, né? Isso não é coisa boa, mas acontece nas nossas vidas. Um filho de Deus, ele perde um emprego? Perde. Isso é coisa boa? Não é, mas acontece, né? Perde a saúde? Perde. Passa por situações financeiras difíceis? Às vezes vai passar. E isso não é coisa boa. Mas acontece conosco. E essas coisas, principalmente, né, as ruins também, elas vão cooperar sim para o bem daqueles que amam a Deus, né? Vai cooperar com todo mundo, né? Tem uma diferença aqui também. Não é para todo mundo. É para aqueles que amam a Deus. E eu citei um exemplo aqui ainda domingo retrasado a respeito de Jó, né? Jó é o exemplo disso tudo aqui que a gente está comentando. Apesar da vida de Jó, né, a sua excelência, né, a maneira que ele foi achado, né, diante de Deus, um homem que agia segundo a vontade de Deus, e aconteceu coisas boas na vida de Jó e talvez muito mais ruins, né, coisas más na vida de Jó. E nós vemos que diante dessas condições, Jó interpelou muitas vezes. Baseado na palavra de Deus, ele fez muitas perguntas, né? Umas 16 perguntas para Deus. Ele se queixou mais de 30 vezes, né, diante de Deus. E qual que foi a resposta de Deus, né, para a vida dele? Nenhuma. Foi apenas o silêncio, né? E isso, trazendo exemplo, né, para nossas vidas, muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos mesmo entender o porquê que a gente teve que deixar de reunir, né, de maneira que a gente reunia por causa de uma pandemia que ocorreu lá na Ásia. Nós não vamos entender isso. Por que que alguns de nossos irmãos, né, foram cometidos, né, com essa pandemia e outros não? Né? Por que que muitos perderam a sua vida? Né? Muitos irmãos perderam as suas vidas com essa pandemia e outros não. Nós não vamos compreender essas coisas aqui. E não é esse o objetivo também que Deus quer, né, para nossas vidas. O que nós precisamos é compreender o nosso Deus da maneira como Jó compreendeu. Lá no final do capítulo, aliás, em capítulo 19, né? Aqui, Jó 19, versículo 25. A conclusão de Jó foi: porque eu sei que o meu Redentor vive, né? Depois de toda a tribulação, de toda a perda, né? Jó perdeu as suas finanças, né? Perdeu saúde, perdeu o casamento, perdeu amigos, perdeu filhos. E Jó, ele cita esse versículo aqui no versículo 25 de Jó, capítulo 19, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então, essa foi uma das conclusões, né, que Jó teve. E que nós precisamos, muitas vezes, ter diante das adversidades na nossa vida. No capítulo 42, ele diz, versículo 2, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tem outra parte aqui que diz, versículo 3, né? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, essa experiência na vida de Jó serviu para ele compreender mais o nosso Deus. Eu já vi uma mensagem a respeito, a pessoa falando a respeito desse texto, e ele ilustrou, né, com determinada vez quando Albert Einstein esteve no Brasil com sua esposa, e alguém no aeroporto, uma repórter, perguntou para a esposa dele, você compreende, né, a teoria da relatividade, né, na qual seu marido tornou conhecido no mundo todo? E ela diz assim, eu não compreendo a teoria da relatividade, né, na qual meu marido foi reconhecido no mundo todo, mas eu compreendo meu marido. Né? Essa foi a resposta que essa mulher deu
para repórter. E o mesmo fato é, muitas vezes nós não vamos compreender o que tem acontecido na nossa vida. Os problemas, né? Por que nessa hora, por que desse jeito, né? Por que tanto assim? Mas nós precisamos compreender, né, a vontade de Deus para nossas vidas. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, as dificuldades vão ser eliminadas da nossa vida? Não, pelo contrário. Deus irá, né, modificar as coisas, né? Só Ele tem o poder, né, para mudar completamente, né, restaurar a nossa vida. Foi assim na vida de Jó, né? Jó, ele teve completamente restaurado, né, assim, as 5 áreas, né, da sua vida na qual Deus permitiu que fosse cometido, né, todos aqueles problemas, né? Na vida financeira, Deus deu ele tudo em dobro. Eu citei até errado, né, no domingo retrasado, mas falei que até os filhos foram em dobro, mas na verdade não, né? Deus dobrou os filhos, mas Deus não deu os dobro, né? Mas o fato é que até os filhos, seus amigos, né, o casamento, a saúde, Deus restaurou. Agora, como é que faz isso? Só Deus sabe. Só Deus transforma algo de ruim que acontece nas nossas vidas em coisas boas. E isso é só Ele que pode fazer. E Ele tem feito isso a cada dia em nossas vidas. E nós precisamos, né, estar atentos, cuidadosos, em cumprir, em entender a vontade de Deus, para que possamos prosseguir nesse mundo de tribulação, de problemas, né, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo já nos orientou com relação a isso. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E assim vai. E assim, conhecendo e cumprindo, né, obedecendo à vontade de Deus, nós vamos poder caminhar aqui de maneira que seja suficiente, né, pelo menos, mas que seja da maneira que Deus quer, né, de cada um de nós. Essa que é a parte que cabe a nós, né, fazer. O restante, tudo, nosso Deus já tem proporcionado. Precisamos, né, pensar nisso. Caminhando um pouco mais, versículo 29, né, o porquê, então, né, que essas coisas acontecem, né? Segundo, né, vamos ler de novo aqui o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então eu creio que o propósito de Deus, né, fazer de tudo isso na nossa vida, se a gente não compreendia isso, hoje a gente passa a compreender. É para que nós sejamos semelhantes, sejamos conforme à imagem de seu Filho. É preciso passar por esses caminhos, né? Se nós temos um desejo no nosso coração de sermos semelhantes ao Filho de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, se esse ainda não é um propósito na nossa vida, que Ele, infelizmente, nós estamos caminhando errado, né, diante de Deus. Mas precisamos ter isso em mente. Para sermos conforme ao seu Filho, é preciso entendermos todas essas coisas. É preciso a gente compreender que uma tribulação que a gente vem enfrentar não é algo que muitas vezes a gente pensa, né, que é um castigo de Deus, ou até mesmo é injusto comigo, por que comigo, logo agora. Não é isso. É para que Deus esteja, né, trabalhando, o propósito é que Deus esteja trabalhando nas nossas vidas, para que o propósito lá no final seja concluído, né, sermos semelhantes ao seu Filho. Isso que é a mensagem, né, que Paulo quis passar aí para os irmãos. Porque, mais um pouquinho aqui, porquanto, no versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui, desse versículo 30, mas o fato é que, quando a gente vê aqui os tempos verbais aqui desses versos, a gente vê que, não sou muito bom de português, mas parece ser pretérito perfeito, aqui, né, passado. Glorificou. E quando a gente vai avaliar, né,
aqui é claro que o nosso Deus já nos justificou e também nos glorificou. Mas essa glorificação, quando nós olhamos na maneira completa, né, da glorificação do nosso corpo, isso ainda não ocorreu. Ainda não aconteceu, né, na sua plenitude. Nós ainda não fomos restaurados completamente. Nós temos experimentado ainda um pouco, né, uma parte só. Né, de um dia termos esses corpos nossos transformados. E esse é um motivo também da igreja, nos seus gemidos, também inexprimíveis. Né, é de termos esse corpo nosso totalmente glorificado. E por que aqui está no passado? É porque o decreto de Deus, entre o decreto de Deus e a realidade, é a mesma coisa. Aquilo que Deus tem decretado, né, que a justificação e a nossa glorificação, para Deus não tem dúvida disso, isso já tem ocorrido. Para nós é que ainda precisamos, ainda temos planos e muitas vezes precisamos rever os nossos planos, né? Deus não faz isso. Deus sabe que aquele que é justificado, ele será glorificado, e já foi glorificado um dia, né, no futuro. No futuro, esse versículo aqui ele será completo nas nossas vidas, mas por enquanto nós ainda estamos aguardando essa glorificação. E isso é fácil de a gente compreender, né, porque, olha o que diz no versículo 24, porque na esperança fomos salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, é nessa maneira que nós aguardamos, né, essa glorificação do nosso corpo. Né, e um dia estarmos num corpo glorioso. E esse é um dos propósitos de Deus, né, para a nossa vida, que nós vivamos aqui entendendo tudo isso. O nosso tempo já tem finalizado, mas do versículo 31 para frente a gente vai poder compreender também com relação a tudo isso, os privilégios que temos, né, a nossa salvação assegurada. Aí abro um parênteses aqui, né, para você que ainda não tem certeza, né, da sua salvação, ainda teme a morte, ainda teme uma condenação divina, ainda está debaixo, né, da condenação do pecado, ainda tem uma chance, né, para você. Ainda há esperança, né, para você. Você pode sim fazer parte, né, ter esses privilégios narrados aqui do versículo 31 para frente, não só esses versículos, mas toda a palavra de Deus. Você ainda pode desfrutar disso se hoje, ainda consciente, né, você reconhecer os seus pecados, como diz ali na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, né, se confessarmos os nossos pecados, né, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né, de todo pecado. Então, é isso que você precisa fazer. Primeiro, confessar, reconhecer, né, que é um pecador perdido, que comete pecado, que comete tudo que é contrário à vontade de Deus. É a sua natureza, é a natureza humana, né, na sua essência. Fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. E nós chamamos isso de pecado. E que, se você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te justificar. Nós vamos ver aqui essa justificação, Ele pode te dar ainda hoje. E cabe a você fazer ou não. E aqui nós vemos, né, umas 6 perguntas retóricas aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo, ele faz essa pergunta retórica aqui. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é conosco, meus irmãos e amigos, né, quem vai ser contra? Nosso Deus, se até agora Ele tem feito tudo, né, no versículo 32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, né, por nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas, né? Você acha que se Deus já deu o melhor para nós, né, para mim, para você, que é o seu filho, vai morrer ali na cruz do Calvário, você acha que Ele vai sonegar alguma outra bênção, algum outro cuidado, né, para conosco? Pensemos assim, você acha que Deus vai fazer isso conosco? Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E infelizmente nós esquecemos dessas verdades, né?
E é por isso que às vezes nós caminhamos num caminho muito diferente, né, daquele que Deus quer que eu e você caminhe. Porque às vezes a gente esquece dessas verdades. A gente esquece que às vezes é um Deus tirano, um Deus mau, né, que está ali só esperando, né, na hora que o Alexandre escorregar, eu estou junto dele, corrigir, vou trazer ele à sentença. Não é bem assim, né? O nosso Deus, ele tem feito tudo e mais um pouco, né, para nos guardar, para nos ajudar. E para você que ainda não é um salvo, ele tem feito algo muito melhor, né, que é enviar o seu filho para morrer ali na cruz, né, na cruz do Calvário, né. Nós não fomos salvos, né, porque nós fomos bonzinhos, ou então Deus nos achou bonitinho, né, ao nos contemplar, e falou assim, vou salvar o Alexandre, vou salvar aquele pessoal que reúne ali na casa de oração, porque eles são bonzinhos, né, todo domingo eles estão ali. Não foi por isso, não foi dessa maneira. Nós fomos salvos porque um justo morreu por nós ali na cruz do Calvário. Foi necessário pagar uma conta alta que nem eu nem você poderia pagar. Então você que ainda não tem refletido com relação a isso, né, com relação à sua salvação, saiba que o Senhor Jesus Cristo, para te garantir a salvação, foi preciso pagar um preço alto, amargo, um preço que nem eu nem você conseguiria pagar. Somente o Senhor Jesus Cristo pôde pagar esse preço, né? E por isso, hoje, Ele pode te declarar justo também diante de Deus, se você confessar a Ele como Senhor e Salvador. Se você reconhecer que essa conta paga ali na cruz do Calvário, ela foi paga por amor a você. Se você reconhecer isso, né, você pode desfrutar, né, desses privilégios que é de ninguém poder te acusar. Né? No versículo 33 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém poderá nos acusar, né, diante de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, né, ali no Supremo Tribunal Federal, podemos assim dizer, né, dos céus, Ele nos declarou justo nesse tribunal. Não foi um induto qualquer, né, como nós vemos aí na justiça comum. Né? Um induto, né, que foi baseado numa brecha da lei, né, então foi dado um induto, mas não é isso que está. A palavra de Deus não nos deu um induto, né, e sim uma declaração forte, um ato de justiça realizado ali na cruz do Calvário, no qual eu e você foi declarado justo, né, diante desse tribunal, que não cabe apelação, não tem segunda, terceira, quarta instância, é algo decretado, porque foi o nosso Deus que nos declara justo. E é por isso que no versículo 34, ele dá a base legal aqui, né, perguntando, quem os condenará? Né? Se Deus me declarou justo ali nesse tribunal, declarou eu e você, quem que vai me condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? De maneira alguma, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será as coisas desta vida? Será as tribulações? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ou seja, são circunstâncias da nossa vida que vai nos separar do amor de Cristo? Jamais. Então, essa que é a garantia que nós, filhos de Deus, né, podemos desfrutar. E essas verdades, elas precisam estar toda hora, patentes aqui na nossa mente. É lá no mundo, lá diante das adversidades, e a gente tem que estar com isso aqui, com esses versículos no nosso coração, né, para enfrentarmos as adversidades. Quem é, né, as atribulações, né, quem é a angústia, que perseguição, né, que fome, que nudez, né, que algo tão desprovido de coisa material que pode me afastar, me separar do amor de Deus. Nada, nenhuma dessas coisas, por maior que ela seja, poderá nos afastar do amor de Cristo. Então, é isso que a gente precisa estar refletindo a cada dia, a cada momento nas nossas vidas, porque assim nós vamos enfrentar as tribulações, né, da nossa vida com maior vigor,
com força, né, com coragem. Né, e que Deus nos abençoe, nos ajude a tornar isso verdade nas nossas vidas. Né, que Ele nos abençoe. Amém.